Bem, Já mandei mensagem para lá e o e nosso eles horário, disseram que não, mas tem livraria que pode emprestar, que empresta livro. Eu não quero, eu quero para mim. Claro. bem, meus amigos, Onde tu vai, tu leva. horário, Quem né? vem para São cá, 16 horas, e nesse horário nós estudamos essa obra, o livro Dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Mas antes de começar o estudo, eu queria falar com vocês. Eu não sei se vocês estavam no curso quando eu dei esse recado semana passada, mas é sempre bom a gente relembrar. Nós sabemos, vocês sabem que nas segundas-feiras nós estudamos o livro, as obras da Ivone do Amaral Pereira, né, que é Devassando o Invisível. Então, dentro desse projeto, dentro desse curso da Ivone do Amaral Pereira, nós resolvemos fazer o seguinte: na primeira segunda-feira do mês, só a primeira segunda-feira do mês, que vai acontecer dia 2 de outubro, a primeira, depois a outra vai ser dia 6 de novembro, sempre a primeira. Nós vamos fazer um trabalho de reflexão, né? Prevenção sobre o suicídio. Vocês sabem que Ivone trabalhou durante muitos anos com os suicidas, né? Fazendo orações, estudando sobre os suicidas. E como nós sabemos, nós estamos no Setembro Amarelo, quinta-feira teremos uma palestra, essa onda de suicídio tem crescido muito, né? Infelizmente. Em todas as faixas sociais do nosso país. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Todos vocês que fazem o curso da Ivone Pereira estão convidados a participar. A primeira segunda-feira do mês, depois do curso Livre dos Espíritos, dentro do curso da Ivone Pereira, a gente faz o trabalho sobre suicidas, tá? E depois do estudo a gente faz uma prece onde todos estão ali, né? Nós vamos fazer uma prece para os nossos irmãos suicidas. Isso vai acontecer sempre, toda primeira segunda-feira do mês, dia 2 de outubro, 6 de novembro e depois 4 de dezembro. É um modo que a gente tem, né, de buscar esclarecer sobre esse assunto tão importante. Porque às vezes a gente fala muito no Setembro Amarelo, né? Mas tem pessoas aí tirando a vida o ano inteiro. Então, a gente vai fazer esse trabalho mensal, bom? E vocês todos estão convidados. Então, nós vamos agora iniciar o nosso estudo na tarde de hoje, do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a questão 385, que está no capítulo 7º da parte 2ª, da volta do espírito à vida corporal. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que todos temos, aqui reunidos, estamos tendo, de estudar esses assuntos tão importantes que, com certeza, Senhor, nos ajudarão muito no nosso processo evolutivo. Que a tua paz, o seu amor esteja sempre conosco. Graças a Deus. Bem, nós já estudamos aqui o primeiro, o segundo e o segundo parágrafo. Vamos agora ao terceiro da questão 385. Mas eu vou ler a pergunta, vou ler esses parágrafos que já estudamos, antes da gente começar o terceiro. Então, na questão 385, Kardec pergunta aos espíritos: que é o que motiva a mudança que se opera do caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? A gente sabe, né? Principalmente quem tem criança em casa, ou já viu quem trabalhou em escola, né? Que quando a criança ela entra naquela fase da adolescência e quando sai dela, muitas vezes a pessoa muda completamente, né? Era uma criança de uma forma e se tornou um jovem de outra forma. É isso que Kardec quer saber, se é o espírito que se modifica. E os espíritos respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos, com maior amor que um ser possa votar a outro.
donde nasce o meigo afeto, a eterna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Então, agora ele vai explicar, né, porque essa criança, muitas vezes, tem essa aparência de cantura, de amor, mas ele chama atenção para dizer que nós não conhecemos as crianças. Nós não conhecemos o espírito que você traz, que você está ali ao seu lado, está na sua casa, que você está criando. Seja ele filho biológico ou filho adotado, né? A gente não sabe, como ele diz aqui, né? Você não sabe quem são esses espíritos, que eles fizeram na vida passada, nem o que eles serão no futuro. A gente não sabe, porque é aquela coisa, né? Eles são espíritos, eles têm uma história, eles têm um passado, e nós não conhecemos esse passado, como ninguém conhece o nosso passado. Não é? Ninguém conhece o nosso passado. Nosso filho, nossa mãe, nosso irmão, nosso marido, né? Nossa irmã, nossos amigos não conhecem a nossa história, o nosso passado. Então, assim é com os nossos filhos. E no terceiro parágrafo, os espíritos continuam dizendo: as crianças são os seres que Deus manda. Quer dizer, as crianças são os espíritos que Deus manda a novas existências. Então, essas crianças são os espíritos que vão reencarnar com a graça divina, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, né, o Senhor, todos os aspectos da inocência. Por quê? Se o sujeito nascesse já com a aparência adulta, se ele nascesse e imediatamente ficasse adulto ou adolescente, e se nós pudéssemos, automaticamente, quando ele nasce, reconhecê-lo, os orfanatos não dariam conta, as instituições não dariam conta, porque muitos seriam abandonados. Você já imagina se assim que a criança nascesse, você recebesse automaticamente uma mensagem: você está recebendo como filho o espírito daquele que durante várias reencarnações destruiu a sua vida. Você está recebendo como filho aquele espírito que mais te odeia do universo há muitas gerações. Você está recebendo como espírito, como filho, aquele espírito que matou seus outros filhos, né? Que te traiu, que te vilipendiou, que te arrasou. E que é isso? Vamos dizer que você não desse para doação, mas você passaria o resto da vida sempre olhando para ele atravessado, esperando o momento que ele desse o bote em você. Não seria assim? Claro! O que seria? Você dormiria com o olho aberto, outro fechado. Ou pelo menos trancaria a porta do seu quarto toda vez que fosse dormir, com medo que ele mais uma vez fizesse. Não seria isso? Claro que seria. E Deus, sabendo disso, coloca aquela carinha de anjo naquele que nasce e dá para ele uma infância longa para que ele possa se preparar e você possa ajudá-lo, né? É isso que ele diz aqui. Aí continua os espíritos, falando no livro dos espíritos. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, porque lembra que nós falamos semana passada que a criança, durante a infância, ela dá indicativos da sua índole. Ela dá, gente. Você, quem trabalhou com criança, ou quem é muito observador, treinar seus filhos, a gente vê. Às vezes uma respostinha assim, meio atravessada, quando você fala alguma coisa, um olhar, alguma coisa que a criança faz
com raiva, quebrar um brinquedo, quebrar alguma coisa dentro de casa, fingir que não está ouvindo, ou falar alguma coisa baixinho, mas que você escutou o que ele disse. Ela dá sinais do caráter dela, né? Então, eu quero dizer aqui, mesmo que essa criança... Ô, Rose, Fale. você falando agora, eu estou me lembrando de uma criança que nós recebemos na escola, na educação infantil. Ele já tinha uma história familiar complicada, ele vivia com uma tia. E o pai dava assistência a essa tia nos cuidados com ele, porque a mãe abandonou. O menino, gente, mas o garotinho era tão malvado, ele era tão perverso. A gente ficava fingindo que não estava vendo, ele fazia horrores com os colegas. E quando a gente chamava atenção, dizia que ia chamar o pai, ele fazia uma cena digna de novela. Era impressionante. O menino tinha recém-feito 5 anos. Ele jogou o colega escada abaixo, porque a nossa escola tem escada, né? E a criança foi parar no CTI com traumatismo craniano. Era nesse nível o que ele aprontava. Então, quando a gente está, desde a semana passada que a gente está com esse estudo, eu me lembro, me vem muito ele à cabeça. Acabou que ele teve que sair por causa desse evento, né, com o coleguinha. Os pais foram à coordenadoria e foi sugerido que ele saísse. E agora, a gente, nessas aulas, eu fico pensando o que terá sido feito dele. Ele era muito mal. Ele agora deve estar com uns 10 anos, porque já tem bastante tempo. Eu me lembro sempre dele, eu fico, meu Deus do céu, tem misericórdia, porque ele era muito mal. Que criancinha má, meu Então, Deus. a gente vê isso, né? Mesmo quando se trata, às vezes, de uma criança de maus pendores, a gente, às vezes, passa a mão na cabeça e diz assim, não, ele fez isso porque é criança ainda, não sabe ainda como agir o certo. Então, às vezes, a pessoa, né, até os pais, não levam muito a sério, porque passa a mão na cabeça. Não, ele é pequeno, gente, releva. Quando ele crescer, vai melhorar, releva. Isso é coisa de criança, não é? Então, às vezes, pela inocência do aspecto da fisionomia, às vezes as pessoas dizem isso. Aí ele é criança, é coisa de criança, não leva a sério, não. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência. Né? É só criança ainda, né? Essa inocência não constitui superioridade real. Essa cara de inocência que, às vezes, a pessoa tem, vamos dizer que não seja uma criança com maus pendores. Ela tem aquela carinha bonitinha, né? Mas essa carinha de inocência não significa superioridade real com relação aos que eram antes. Tá? Ao que eram antes, não. Não é porque hoje ela tem a cara de inocência que o passado foi apagado. É isso que ele quer dizer. É a imagem do que deveriam ser. Então, essa cara de inocência é a imagem do que aquele espírito deveria ser. E, se não são, o consequente castigo, exclusivamente, sobre elas recai. Não é castigo, mas responsabilidade, né? Então, essa inocência é o que o espírito, essa cara de que o espírito deveria ser realmente. Se quando moralizado, ele deveria ter esse aspecto de inocente. Mas, na realidade, não é. É um espírito do mundo de expiação que traz, como a Verinha trouxe o caso aí desse menino, né? E se esse espírito não receber a educação necessária, vai crescer assim. E poderá, né, no futuro, ser um adulto com muitas dificuldades.
E todos os atos de errado, equivocado que ele fizer, ele vai ter que responder por eles. Terá que responder por eles, né? Eu trouxe aqui um texto da Joana de Anjos, daquele livro SOS Família, que tem textos muito bons naquele livro. Se vocês não conhecem, é um livro de textos muito bons. Esse texto está no capítulo 17. Eu coloquei aqui, que como muita gente não tem, aí eu trouxe. Esse texto tem por título, o livro está SOS Família, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Anjos. É o capítulo 17, perante a prole, né? Prole são os filhos. Então, diz assim, fitando o anjo corporificado nas carninhas do filhinho que dorme, deteste junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por compreensível júbilo. Então, está falando o pai, a mãe, diante do berço, onde tem aquela criança recém-nascida, né? As pessoas ficam cheias de alegrias e muita felicidade, um filho, aquela coisa linda, né? Meditando o pai e a mãe quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. Então, todos nós, né, desejamos um futuro lindo para os nossos filhos. Não te ocorre a ideia de que o rebento, quer dizer, a pequena criança, das tuas células, porque aquele corpo foi gerado por você, não o espírito, mas o corpo, é também filho de Deus, em vilegiatura evolutiva, quer dizer, numa caminhada evolutiva, seguindo hoje ao teu lado, sob a direção da tua experiência. Naquele corpo que o tempo desdobrará, e na fragilidade dos músculos que se enrijecerão dia a dia, momentaneamente repousa um espírito que se prepara para as ingentes e santificantes tarefa do porvir, né? Então, naquele corpinho ali tem um espírito que vai, a cada dia que passa, o corpo dele vai ficando mais forte, né? Vai crescendo, vai se desenvolvendo. Ali se encontra o espírito, que está se preparando para as futuras lutas daquela encarnação. Possivelmente, você, nós que somos os responsáveis, não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e agredir-te, a velhice cansada, investida ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias. Quando você olha para aquele bebê ali do berço, lindo, né? Você ama muito? Qual é o pai que imagina que aquele filho poderá um dia pegar uma arma, pegar uma faca e matar você? Ou te agredir com um pedaço de pau para roubar o que você tem dentro de casa para ele, por exemplo, comprar drogas, ou tirar a tua vida, se você tem bens, para ficar com a tua herança, porque está achando que você está demorando para morrer, ou te agredir porque não gostou de você não ter concordado com as atitudes dele. Qual é o pai e a mãe que vai pensar isso vendo aquela criança? Mas a gente sabe que é possível, né? Quantos casos nós temos na nossa sociedade de filhos que mataram ou mandaram matar os pais? Porque não gostaram, para pegar herança, para se ver livre deles. Quantos nós sabemos disso? Então, ele diz aqui, parece-te, né? Então, ele diz, investindo, né, ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas fracas forças de então. Porque ele diz fraca porque você já estará envelhecido quando ele estiver maduro, né? Parece-te impossível, pois que ele é tão pequenino, formoso e meigo, os amigos que afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão pequenininho, diminuto. E tem razão, por enquanto, né? Então, como é que nós vamos, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, né? Vamos lá, voltando aqui aonde a gente estava, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Ao Livro dos Espíritos, quem é capaz de imaginar algo parecido com isso?
ao olhar para aquela criança? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas não é o que a gente vê na sociedade de vez em quando aí? Né? Nos casos espetaculares, né? Que viram até filme, novela e outras coisas mais. É o que a gente vê, muitas vezes. E aí a pessoa diz assim, meu Deus, criou o filho tão bem criado, e olha o que aconteceu. Filhos que enganam os pais, o pai, a mãe, e roubam tudo que eles produziram, não é? Às vezes o pai está doente, está envelhecido, e ele arruma, consegue convencer o pai e a mãe a assinar uma procuração para ele. Eu tive casos desse dentro da minha família. E o pai e a mãe, né, já idoso, assina a procuração. E quando percebe, ele toma tudo. E ainda interna o pai ou a mãe num asilo. A gente já não viu casos assim? Eu tive casos assim na minha família. E não é de há 200 anos atrás, não, tá, gente? Há pouco tempo atrás. E aí? Mas quando era pequenininho, né? A gente amava tanto. Será que você imaginaria que aquele filho faria isso com você? Tiraria tudo de você? Até o mínimo do mínimo do mínimo, deixando você sem condições de comprar 1 quilo de arroz, roubando tudo de você. E que ia ficar para ele, mas não quer esperar. Não quer esperar. Né? Então, a gente não imagina. Isso prova o quê? Nossos filhos são espíritos, eles têm uma história. Eles têm uma história. E nós não conhecemos essa história. Você educa, e mesmo dando a ele uma bela educação, ainda corre o risco, não é? Que às vezes o que você podia dar de educação, você deu, mas ainda não foi suficiente para que ele pudesse se modificar totalmente, né? Então, voltando aqui ao Livro dos Espíritos. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto, tá? De inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Então, essa cara de inocente que a criança tem, não é só pelas crianças, é também pelos pais, para que você olhe ele com aquela carinha inocente e o exame, tá? E o exame, para que ele possa, né? Para que esse pai possa educar esse filho. Então, ele vai nascer com essa carinha linda para poder te conquistar, tá? E para que os pais, né, não neguem, não vejam ali alguém que no futuro possa te prejudicar. Porque já te prejudicou antes, para fazer de novo, tu está trocando de roupa. Então, por isso. Aí ele diz aqui, ora, esse amor se enfraqueceria grandemente, eu estou na resposta do Livro dos Espíritos, tá? No 4º parágrafo. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a atenção e os cercam dos mais minuciosos, delicados cuidados, né? Então, se as crianças tivessem um caráter áspero, já bebezinho, grosseiro, seria mais difícil para os pais lidar com eles. Então, quando eles são meiguinhos, engraçadinhos, você se sente atraído, né? Para cuidar daquele bebezinho. Mesmo que ele já tenha, assim, um aspecto meio diferente, pouco agressivo, você mesmo assim considera aquilo uma coisinha de criança, a bobagem, você não vai ficar chateado por causa daquilo. Porque ele é tão bonitinho, tão pequenininho, né? Tão bochechudinho, que você releva uma série de coisas, né? Aí ele continua aqui.
Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados, durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Então, entre os 15 a 20 anos, que é o período já da adolescência, ele começa a mostrar o verdadeiro caráter dele, a índole dele, quem ele é. Se a educação que foi dada a ele foi uma educação firme, boa, né? Tudo que devia ser realmente, ele poderá já ter, o caráter dele vai se modificando, que aquela educação realmente semeou coisas boas, né? Mas se não, ele vai se mostrar tal como ele é, na íntegra. E aí você vai dizer, meu Deus, quando o bebê era tão bonitinho, agora você até já tem medo dele. Porque eu conheci mães que os filhos já tinham seus 15, 18, e já tinham medo dos filhos. Já tinham medo, sabe? Ela dizia, não, deixa que depois eu vejo isso. Já tinha um certo receio dos filhos. E eu conheci e conheço mães que os filhos falavam coisas para elas que, olha, sinceramente, da mais absurda possível. Palavras, frases, expressões assustadoras. Minha filha, uma vez falou para um jovem, nossa família, né? Ele fez um desagravo à mãe assustador. Coisa assim que você, sabe, você olha e diz, meu Deus. A minha filha olhou para ele, minha filha é meio assim, né? E disse para ele assim, que sorte você tem. Ele olhou, por quê? Ele, por quê? Porque a sua mãe não se chama Rosenilda. Que sorte você tem. Aí ele olhou, né? Ele me conhece, aí disse assim, e daí? Ela disse assim, você ia precisar de um bom cirurgião dentista. Você ia precisar de um bom cirurgião dentista. Que sorte você tem. E são coisas, sabe? E eu vi. Eu disse, meu Deus, que eu nunca teria coragem de falar para minha mãe. Até porque, se eu falar para minha mãe, eu também precisaria de um bom cirurgião dentista. Entendeu? Quem conhece minha mãe sabe que minha mãe está com 90 anos, mas até hoje ela não leva desaforo para casa. A gente escutava muito quando a gente era criança, né? Respeito é bom e conserva os dentes. Exatamente. Então, tem coisas, né, que você vê assim, eu não vou dizer que eu sou a favor da violência, mas é uma forma de dizer o seguinte, você pode até não gostar dos seus pais. Você pode. Porque são espíritos, não é? São espíritos. Mas duas coisas você tem que ser. Agradecido a ele, mesmo que você não goste dele. Mesmo que ele nunca tenha feito nada de bom para você. Mas você tem que ser agradecido, porque ele te deu o direito à reencarnação. E a reencarnação é uma oportunidade de progresso para os filhos. Mesmo que aquele pai, aquela mãe, quando a criança nasceu, pegou a criança, botou dentro da lata do lixo e foi embora, mesmo assim você tem que estar agradecido a ele, porque ele deu a oportunidade de você vir ao mundo e tentar fazer uma nova história. Quantos nós conhecemos que foram abandonados na infância e que se tornaram homens e mulheres de bem e que fizeram coisas extraordinárias? Mas por quê? Porque tiveram a oportunidade de reencarnar. É tipo assim, o espírito diz para o pai o seguinte, ó, me põe no mundo, só quero isso, você me põe no mundo, deixa comigo, que eu me viro, que eu me resolvo. Né? Foi aquela porta que você precisava para reencarnar. E aí,
Né? Você vai para o orfanato, eu conheço gente que passou a vida inteira, entrou no orfanato recém-nascido e saiu aos 18 anos. E construiu uma vida linda. Construiu uma vida linda. Então, por isso você deve ser agradecido ao cidadão que te deu a oportunidade da reencarnação. Mesmo que não tenha te amado, cuidar de você. Mesmo que tenha, mas te deu a oportunidade da reencarnação. E segundo, respeito. Respeito. Entendeu? Você tem que ter respeito por ele, como a gente tem que ter respeito por qualquer outra pessoa. Mesmo que a pessoa não goste da gente, você tem que respeitar a criatura. E aí você vê, né, a gente vê às vezes, filhos que não respeitam os pais, como pais que não respeitam os filhos. Porque no Evangelho está escrito assim, filhos, não magoeis, não abandoneis seus pais, mas pais, não irriteis os seus filhos. Jesus que disse isso. Pais, não irriteis seus filhos. Quer dizer, os dois, um tem que respeitar o outro. Respeitar, como gostaria de ser respeitado. Mas a gente vê coisas tristíssimas, não é? De pais em relação aos filhos e de filhos em relação aos pais. Né? E, no caso, a gente está falando aqui de filhos. Né? Normalmente, se você não dá a ele uma boa educação, quando ele se torna adolescente, adulto, ele se mostra com o seu caráter. Se for um bom espírito, mesmo que você não tenha educado, ele será um bom cidadão, porque ele tem a índole boa, o caráter bom. A gente não vê assim, às vezes, pai e mães que não dão o mínimo, não tem o mínimo cuidado com os filhos, e os filhos, quando se tornam adultos, se tornam homens e mulheres de bem, e, pai e a mãe, não deu a mínima. Agora, se esse espírito tiver um caráter duvidoso, e se não tiver recebido educação, é um complicador, não é? Vai ser um complicador para esses pais. Aí ele diz aqui, conservam-se bons esses filhos se eram fundamentalmente bons, se o espírito era bom, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. Então, o espírito, né, chegando nessa idade, ele vai se mostrar quem ele é. Ele vai mostrar o histórico dele. Porque agora o corpo já não vai inibir tanto a revelação do meu caráter. Então, cai a máscara e ele se mostra. E aí, né, é terrível isso. Vai ser terrível. Eu vi, tá passando na televisão aí, eu não sou muito de ver esses seriados do Google Play, não. Mas eu vi uma cena. Eles vão mostrando, né? Trailer do seriado, né? E aí tem uma cena que eles mostram que é um filho. Esse filho parece que é envolvido em tráfico, uma coisa assim. Se quando passar, preste atenção. É um seriado brasileiro. Mostra várias cenas, mas tem uma cena que mostra assim, ele em pé, pela forma como a mãe fala com ele, né? Acredita-se que ele seja ligado a alguma coisa que não é boa, e a mãe fala para ele assim, meu filho, alguém precisa te parar. É uma cena, sabe? Então, é um seriado de violência, polícia, traficante, essas coisas assim. Mas essa cena me chamou a atenção, que é a mãe falando com o filho. Ele deve ter uns 20 e poucos anos, ela já uns 60, e ela diz, olha para ele assim, meu filho, alguém vai ter que te parar. Aí eu falei, imaginei, esse filho não deve ser... A mãe dizendo isso, né? Meu filho, alguém vai ter que te parar. Vê se vocês estão assistindo a televisão, passar essas cenas de seriado, vê se vocês conseguem pegar esse pedacinho dessa cena. Eu disse, é isso aí, alguém vai ter que te parar. Então, né, olha que coisa situação. Continuando na leitura daquele texto da Joana, eu vou pegar mais um pedacinho daquele texto, quando a Joana vai dizer assim, dá-lhes o legado do corpo, quer dizer, nós damos para os nossos filhos um corpo, empresta-lhes alguns sinais fisionômicos. E a hereditariedade
material, né? Ah, o pai tem olhos azuis, o filho tem olhos azuis, a criança, o pai, a mãe tem cabelo preto, o filho vai ter cabelo preto. Se o pai é chinês, a criança vai dar seu cara de chinês, né? Então, empresta-lhes alguns sinais fisionômicos. Por que empresta-lhes? Porque vai ser só naquela encarnação que ele vai ter essa aparência parecida com o pai e a mãe. Quando ele desencarnar e vier numa nova família futura, os pais serão outros, terão outros corpos, então darão a ele outros sinais fisionômicos. E poderá plasmar neles alguns dos teus caracteres morais, de bondade, solidariedade. Você vai ensinar a ele, e ele poderá ter esses caracteres morais que aprendeu com os pais. Ele, porém, te solicita desde já mais do que deslumbramento e carinho, necessita de ti muito mais do que pensa. Então, desde que é pequenininho, ele necessita de nós para darmos a ele muito mais do que a gente pensa, né? Os pais, isso aqui é muito interessante que a Joana diz para a gente, os pais não são os construtores da vida, porém os médios dela, quer dizer, os intermediários, né? Plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos, por isso que ele chama de médios, os pais, né? Médios da vida. Por quê? Porque eles tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução. Porque o médium não é intermediário. O espírito chega, fala através do médium, que passa a mensagem do espírito. É o instrumento. É a mesma coisa os pais. São os instrumentos que vão dar aquele espírito que está chegando através da educação, e não dessa educação intelectual, é da educação moral, né? Eles vão dar, através dessa educação moral, a oportunidade para esses espíritos que sucumbiram nas lutas ou se perderam nas tormentas, né? Ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada. Então, esses pais são esses intermediários, né, que vão dar para esses filhos, para essas crianças, essa oportunidade, através da educação do espírito, né? Você vai educar, você vai dar aquele ensinamento moral que essa criança precisa para que ela possa, né, se libertar de uma série de problemas que ela veio trazendo de outra vida, né? Então, por isso que ele fala, né, como nós precisamos tomar cuidado quando a gente, para não falhar na educação, né? A gente tem que tomar muito cuidado para procurar dar para essa criança o melhor que a gente puder em matéria de educação, porque você vai ser, como ele diz aqui, né? Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram, o espírito que vai reencarnar nas lutas ou se perderam nos tentames de evolução, algumas vezes se transformando em veículos. Se a criança vai nascer através de você, para os embaixadores da verdade, descerem ao mundo em agonia demorada. Pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho que Deus te concede por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, né? Talvez a gente não consiga ajudar, através da educação que a gente deu para aquela criança, uma oportunidade dele realmente conseguir se libertar, dele conseguir se tornar totalmente um homem de bem, porque às vezes, né, o sujeito é muito difícil, né? Mas é isso aqui.
Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, caso seja alguém assinalado, esse espírito, por graves problemas que o acompanhem de outras existências. Prepará-los, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor, a verdade, ao bem e à justiça em nome do supremo amor. Pode ser que você não consiga livrá-lo de se tornar um marginal, de se tornar alguém que venha cometer atos horrorosos, mas você vai deixar ali a semente plantada. A semente vai estar plantada e no futuro, quem sabe, numa próxima encarnação, aquilo que você deixou ali plantado vai ser de grande utilidade para esse espírito um dia, numa outra encarnação, né? Então, ele diz aqui, prepará-lo-ás, no entanto, para a melhor experiência e maior aprendizado no futuro. Não descures, quer dizer, não descuide de iluminá-lo com as claridades do amor, a verdade, ao bem, a justiça e nome do supremo amor. A carne gera carne. Então, nós só podemos gerar carne, mas o espírito não produz o espírito. O filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas nunca. Quer dizer, carne gera carne, mas o espírito não produz o espírito. O espírito é Deus que cria, tá? É Deus que cria. Então, vamos parar aqui novamente, vamos voltar aqui ao nosso livro dos espíritos. Continuando aqui. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhe apreende a explicação. Com efeito, ponderai, né? Ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo famis é peneira da infância. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Quando a gente chega ao plano espiritual, é como se a gente estivesse na infância, né? Entre novos irmãos. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes nós sabemos, já falamos sobre isso, nossos filhos são espíritos. E aqui minha Joana falou, né? A carne gera carne. A carne não gera o espírito, né? Quem criou o espírito foi Deus. Nós geramos só corpos para os nossos filhos. Mas o porquê da importância da educação? Porque a gente tem que pensar o seguinte, esses espíritos que aqui chegam, eles trazem hábitos, como disse aqui o espírito na resposta, culturas, costumes diferentes dos nossos. Muitos deles, gente, vêm de mundos diferentes ao que nós vivemos. Né? Em outras famílias, em outras reencarnações, às vezes, receberam educação totalmente diferente da nossa. Tem costumes totalmente diferentes dos nossos. Então, quando você o recebe, você está recebendo uma criatura que veio, às vezes, de outro lugar, bem longe, recebeu outra educação, tem costume diferente do teu. Então, ele está ao seu lado. É normal que esses espíritos, muitas vezes, contrariem as nossas vontades. É normal que ele muitas vezes contraria a nossa vontade, que ele pense diferente da gente, que ele não concorde com as coisas que você gosta, porque eles receberam educação diferente em outras reencarnações, e tudo fica arquivado no nosso inconsciente. Está tudo arquivado, não se perde. Educação não é jogada fora.
Ela fica no teu inconsciente. Se é uma coisa ruim, você vai, com o tempo, com uma nova educação, dissolvendo. Mas a maioria das informações estão lá. Então, quando você recebe um espírito assim, você tem que saber que ele está. É igual quando você recebe uma nova turma na escola. As crianças chegam, cada uma tem um jeito de ser, né? Tem um comportamento. Às vezes, na outra turma, com a outra professora do ano anterior, ele vai dizer, a outra tia me ensinou assim. Não é? Não diz isso para você? Ó. E aí você vai ter que colocar, o que a gente fala? Vou ter que colocar do meu jeito, não é? Ele traz tudo isso de outras vivências. Então você vai ter que arrumar, organizar, educar dentro daquilo que você acha ideal. Tá? Isso é bem normal. Aí continua aqui. Continuando aqui no Livro dos Espíritos. Ao volver, quer dizer, a retornar à existência extraterrena, quer dizer, no plano espiritual, desencarnando, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo. Para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar. Quando a gente retorna ao plano espiritual, muitas vezes, você entra no mundo, inicialmente, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses, você vai estranhar ali como as pessoas vivem, né? O espírito está volitando. E eu disse, o que é isso? O cara está volitando. Você está na cidade. Você passou 40, 80 anos aqui na Terra. Você leva os hábitos daqui para lá, não é? Aí você quer comer, você quer fazer a mesma coisa que você fazia aqui na Terra. Então você vai ter que ser o quê? Reeducado a vida no mundo espiritual. Você vai ter que ser reeducado daquele jeito. Você vai perceber que você não pode, no plano espiritual, levar a mesma vida que você levava aqui. Algumas coisas têm que mudar. E aí você é um tipo de reeducação. Aí ele diz aqui, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar. Linguagem mais vivaz, no plano espiritual, do que o é agora. Do que é agora o vosso pensamento. Então, a gente vai perceber que no plano espiritual a linguagem é diferente daqui. Muitas vezes você não precisa articular a palavra para falar. Você fala com o pensamento. Né? Vamos dar uma olhadinha na questão 319 de O Livro dos Espíritos. 319. Questão 319 de O Livro dos Espíritos. Volta aí um pouquinho. É da parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Kardec pergunta, já tendo o espírito vivido a vida espírita, antes da sua encarnação ou reencarnação, como se explica o seu espanto ao regressar do mundo dos espíritos? É isso que a gente está falando. Você passou tanto tempo aqui na Terra, né, 80, 90, 100 anos, quando você desencarna e chega ao mundo espiritual, imediatamente você vai sentir uma tremenda diferença. Né? É como um sujeito que está muito tempo desencarnado e que reencarna. Ele chega aqui, ele vai sentir uma diferença. Os mundos são diferentes. É a mesma coisa quando a gente retorna ao plano espiritual. Inicialmente, você vai ter dificuldade para se adaptar. Você vai ver certas coisas que os amigos espirituais vão dizer, não precisa. Você precisa fazer isso, não. Né? O caso do falar, não precisa articular tanto. Né? Não precisa andar tanto, você pode... Aí você vai relembrando tudo isso. Né? Aí é a resposta dos espíritos, na questão 319. Isso só se dá no primeiro momento. E é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Já vimos que essa perturbação pode variar, né? Pode variar. Mais tarde, o espírito se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado, e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, no início, quando você retorna ao plano espiritual, a gente vai estranhar, que eu passei tanto tempo aqui que eu fiquei condicionado às questões da matéria. Mas logo, logo eu vou me adaptando, né?
Continuando aqui. Aí, voltei à questão 385. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, a gente só reencarna por causa disso. Ninguém reencarna para sofrer. Tem gente assim, os espíritos reencarnam para sofrer. A gente encontra até dentro da casa espírita esse tipo de coisa. Você reencarna para... Diz assim, os espíritos reencarnam para pagar seus pecados. Aí tem gente que já, para falar melhorzinho, diz assim, os espíritos reencarnam para reparar seus erros. Né? Às vezes fala assim, eles reencarnam para reparar seus erros. Não, a gente reencarna para evoluir, para progredir. Reencarnar é uma bênção, não é para punição. É uma grande oportunidade que o Senhor nos concede para um dia, depois de evoluídos, depois de progredirmos, nos aproximarmos dele, nos tornarmos espíritos celestes. Então, o espírito não reencarna para pagar seus pecados, para sofrer, ele reencarna para progredir, para se melhorar, para evoluir. Esse é o objetivo da reencarnação. Ninguém reencarna para sofrer, tá? Que a gente escuta muito isso. Não é isso. A gente reencarna para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos, para evoluir. Até dizendo isso não fica melhor? Não fica mais light? Fica mais light. Você vai Eu reencarnar. estava pensando sobre isso aqui. Eu falei assim, caramba, dá uma leveza, né? E quando alguém diz, você vai reencarnar para reparar seus erros. É lógico que a gente repara, lógico. Mas quando a pessoa diz, você vai reencarnar para reparar seus erros, para pagar seus pecados. Gente, pesa. Pesa. Não é pesa. Então, os espíritos são tão inteligentes. Os espíritos, está aqui no livro dos espíritos. Os espíritos só entram. Isso é bom a gente até sublinhar. Gente, sublinhar, vamos lá. Está debaixo do 319. Está aí, está debaixo do 319. Os espíritos só entram na vida corporal, quer dizer, na reencarnação, para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, para progredirem, para evoluir. A gente bota isso na cabeça, porque aí a gente vai mudando o discurso, tá? Vai tirando aquela coisa. E esse negócio de ser espírita ser espírita é muita resposta. Já cansa de ouvir isso, é muita resposta, é muito peso. Então, a gente reencarna para progredir, para evoluir, para melhorar. Bom, aí ele diz aqui, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Na infância é mais fácil educar uma criança. Nessa fase da infância é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. E Allan Kardec dizia o seguinte, a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar o germe dos vícios. É isso que Kardec dizia. Vou repetir. A educação é a arte de formar o ser humano, de fazer dele eclodir, surgir, crescer os germes da virtude e abafar, né? Vamos dizer assim, destruir o germe dos vícios. Isso quer dizer o codificador. Tal dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada de que terão de dar conta. Voltando ainda para finalizar aquele texto da Joana. Esse texto é maravilhoso, perante a prole, né? Aqui do capítulo 17. A Joana vai dizer assim, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Ela vai dizer assim, somos todos
viandantes, quer dizer, viajantes de inúmeras excursões pela carne. Quer dizer, todos nós já tivemos inúmeras reencarnações. Erramos e solicitamos oportunidade para reparação. Acomplexamos-nos com a criminalidade e rogamos libertação. Nascemos e renascemos, começando ou recomeçando em longa experiência. Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nós próprios, são dadivosas concessões de que necessitamos. Hajamos junto a eles com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Não te enganes, portanto, se arde no imo do teu espírito a flama do ideal espírita, prepara a tua família para a fé consoladora e iluminar. Quer dizer, se você é espírita, já recebeu essas informações, prepara a tua família para a fé consoladora e ilumina, com os conhecimentos evangélicos, espíritas. Esparze, quer dizer, espalha as lições reencarnacionistas com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada, e faz luzir, quer dizer, brilhar a palavra de Jesus no reduto doméstico. Se os teus filhos, depois de empazinados, quer dizer, empanturrados pela falsa cultura, ou fascinados pelos europeus, quer dizer, é uma liga metálica de cobre amarelada que imita o ouro, te rechaçarem as lições, se mais tarde no futuro, depois de você dar a melhor das educações, eles não aceitarem as lições que você deu, esbordoando, quer dizer, batendo, ingratos à tua face, ela está falando aí, que muitos filhos agridem os pais. Terás cumprido, você pai, você mãe, com o teu dever, e em silêncio deixa-os seguir. Possivelmente eles serão pais também hoje ou mais tarde. Os filhos são bênçãos que te chegam, alguns gemas brutas, diamantes brutos para a lapidação. Faze tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Então, se você deu a educação, se você está tranquilo que você fez o melhor, segue o teu caminho. Conheci a minha amiga Dalila, eu já contei essa história para vocês, né? Que ela foi chamar o filho dela, que já era adulto, que estava jogando bola, que estava na hora dele ir para o centro da mocidade. Ele falou, não vou não. Ela olhou para ele, ah, é? Problema seu agora. Porque quando ele era pequeno, ela obrigava, vai para a evangelização. Ele não queria ir, ela ia buscar ele no campo de futebol, saia, levava. Mas aí ele já está com 18 anos, aí ela foi chamar. Vamos lá, hoje é sábado, é o dia da mocidade, vamos lá. Ele olhou, não vou não. Ela olhou para ele, não vai não? Então, meu filho, agora é problema seu. Foi para casa. 5 minutos depois ele chegou. Você disse que não ia? É, mas você falou que agora o problema é meu. Então, ele tinha sido educado. Entendeu? Ele tinha sido educado. Porque quando ela falou, o problema é seu agora, o que ele pensou? Opa, minha mãe agora não é mais responsável. Eu sou. E, já que eu sou, vou deixar o futebolzinho e vou para a mocidade. Porque agora a resposta vai ser cobrada de quem? De mim, não mais dela, porque ela já deu a educação que tinha que dar. E ele rapidamente se arrumou e foi para a mocidade. Ela contava essa história. Olha isso aí, mostrando que a educação tem realmente efeito. Esse foi o efeito. Ele percebeu, né? Então, voltando aqui para a gente encerrar essa questão, diz aqui os espíritos, lá no último parágrafo da 385. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável para o espírito, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Lembrando que cada planeta tem um período de infância diferente. Tá? Então, a infância é necessária para dar tempo do espírito, que passa pelo esquecimento, esquecer um pouquinho do passado dele, e deixar que semeie ali, naquele período da infância, as novas informações que ele vai poder utilizar para construir uma nova caminhada. Encerrando a aula de hoje, eu vou pegar um Consolador na questão 110.
aonde vão perguntar para Emmanuel, em questão 110, essa questão importantíssima, né? Questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual a melhor escola, né, de preparação para as almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel vai responder: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, onde a criatura será educada. Então, a melhor escola é o lar, é a família. E a gente viu essa questão 385, né? Que questão importante. E Kardec, pergunta que Kardec fez e que os espíritos detalhadamente vão respondendo. E que a gente viu com esse texto maravilhoso da Joana, perante a prole, no livro Leis Morais da Vida, não, é SOS Família, né, no capítulo 17, perante a prole. É um texto maravilhoso. E tem vários outros textos, mas a Joana também vem trazendo para a gente informações muito profundas. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí sobre essa aula que nós tivemos hoje aí? Ô, Rose, eu acho que a nossa profissão nos ajuda muito no esclarecimento, né, dessa lição de hoje, porque a gente tem contato com essas situações e, a gente já via, né, pelo menos eu já via de uma outra forma quando trabalhava, quando estava na escola, até pela função que a gente exercia dentro da reunião mediúnica. A gente tinha sempre um olhar diferente, era assim muito, dava para conciliar, dava para usar na prática a doutrina espírita dentro da escola. Dá para a gente olhar essas crianças de uma outra forma e dá para a gente lamentar bastante a fala, a atitude de algumas colegas, né, em relação a essas crianças, porque não tem a mesma amplitude de perspectiva para elas, né? Porque essa profissão da gente ajuda muito E a gente quando também em alguns você casos, lida. né? Exatamente. Tanto é que lá na escola, quando era para conversar com o pai, o pessoal sempre me mandava. Falei assim, nossa, o pai chega aqui tão agressivo, sai daqui. Eu digo, gente, tudo é abordagem, né? E a visão que a gente tem de futuro que a doutrina dá para a gente. A gente Eu não sei se você chegou a ver, acho que não, aquele seminário que eu mandei para você. Gente, aquilo ali foi assim o reforço dessas nossas aulas, de tudo que a gente estuda aqui foi falado naquele seminário. Poxa, deu uma não, eu vou ampliada assistir. enorme. Porque também Muito bom. você vê a criança como um espírito. Você vê como espírito. E isso dá para a gente um entendimento totalmente diferente, né? Você não vê como aquela criancinha, anjinho. Você sabe que ali tem um espírito que temporariamente está no corpo infantil. Mas é um espírito que tem uma história. E pode ser até mais velho que você, né? Vai ter mais tempo de existir que você. Então, realmente, a doutrina, o conhecimento doutrinário nos ajuda muito, muito mesmo. Então, semana que vem, dia 2, é o dia que nós vamos ter o nosso encontro, né, dentro do curso da
Ivone do Amaral Pereira sobre esclarecimento do suicídio, dia 2 de outubro. Nós vamos começar na questão 386, põe a data aí, 2 de 10 de 23, na questão 386. Basicamente, ficamos 2 aulas estudando a questão 385, dada a importância dessa questão, né? Então, dia 2, questão 386, e no dia 2 nós vamos ter primeira ação do projeto Todos pela Vida. O nome do projeto é Todos pela Vida, projeto esse dentro do estudo das obras de Ivone do Amaral Pereira, essa companheira, né, que trabalhou tanto tempo com esses nossos irmãos suicidas. Então, esse esclarecimento é muito bom, não só para aqueles que já se suicidaram, né, mas que irão reencarnar novamente, e para aqueles também que estão pensando, né, lá da sua cabecinha, em tentar fugir da vida para conseguir uma coisa melhor. E a gente sabe que não há nada melhor para aquele que tira a própria vida, né? Não há nada melhor. Muito pelo contrário. Só há muita dor e sofrimento, né? Mas, então, é coisa que a gente precisa falar e falar muito. Bem, gente, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h20, a gente retorna para o estudo da Ivone do Amaral Pereira, tá? 5h20 a gente está aqui de volta. Vamos dar uma paradinha aí. E vamos, Verinha, faz a nossa prece de agradecimento. Obrigada, Jesus, por todo esse conhecimento que está chegando até nós, através desses estudos, muitas vezes novos conhecimentos, muitas vezes estamos relembrando ensinamentos, facilitando o nosso convívio nesse mundo de relação, consolando espíritos que ainda possamos ter algum tipo de desespero, de falta de esperança. Então, nos momentos em que nos sentimos desprotegidos, a doutrina vem para nós e nos consola. Só gratidão, Senhor, por esta casa, por este grupo, por esses irmãos que trouxeram, através dos livros, tantos conhecimentos, tanto consolo e tanta esperança. Fica conosco, Senhor. Mais uma vez, obrigada. E que possamos levar para a nossa vida de relação os ensinamentos aqui recolhidos. Obrigada, Jesus. Graças a Deus.